Foi dada a largada. Contagem regressiva para as eleições municipais de 2016. Outubro está muito próximo. Em Santa Catarina, quase 16 mil candidatos. 740 para prefeitos, 740 para vice-prefeitos. Vereadores, 15.500 candidatos disputarão vagas nas câmaras municipais. 105 cartórios eleitorais, 295 municípios. Como eu falei, a largada foi dada. Tudo já começou na última terça-feira, dia 16 de agosto, quando foi dado, na gíria conhecido como o pontapé inicial para as eleições de 2016. E nós estamos aqui com o nosso estimado Carlos Alberto Moraes, o chefe do cartório eleitoral, Rio do Sul, que em 16 de setembro de 2014, época também de eleições para presidente da República, vice-presidente, senadores, deputados estaduais, deputados federais e governadores, o estimado analista judiciário esteve aqui 1 ano e 11 meses. Em 1971, Carlos nascia lá em São Miguel do Oeste. Com 1 ano de idade, veio residir em Brusque, Santa Catarina, aqui no Vale do Itajaí. Filho do saudoso Nilton e de dona Loiri Albanese, Carlos tem 2 irmãos, a Janaína e o José Carlos, casado com a bancária Fernanda. Eles têm uma filha, Lívia, que vai fazer 5 aninhos. Formado em Direito pela FURB em 1993, com especialização em Direito Público na Univale. Servidor Público Federal, analista judiciário, professor de Direito Administrativo da nossa Unidade. É o nosso convidado do programa Na Boca do Povo, para a gente poder conversar muito sobre as eleições, estimado. Muitas coisas mudaram, tempos que diminuíram, coisas que os políticos e os candidatos não podem mais fazer, que os cabos eleitorais também não podem fazer, e muita coisa que se pode fazer, desde que se respeite as regras do jogo. O que é as regras do jogo? O que a legislação eleitoral preceitua e determina. Lá no Congresso Nacional, muitas mudanças aconteceram. O Superior Tribunal Eleitoral acatou muitas mudanças e implantou essas mudanças para que nós tivéssemos, talvez, aquela campanha com menos poluição sonora, com menos poluição nos postes, com menos poluição nas ruas, com mais trabalho, com mais propostas e com mais coisas que o eleitor precisa. Saber se o candidato tem condições de ser o prefeito da sua cidade, se tem condições de ser o vice-prefeito e se tem condições de ser um vereador, o representante da sua comunidade, e é com o Carlos que nós vamos falar sobre isso tudo. Obrigado, estimado, por ter vindo mais uma vez no programa Na Boca do Povo, depois de praticamente quase 2 anos. Bom, Neri, eu que quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no teu programa, que eu gosto muito. É um programa de muita qualidade, que presta excelentes informações aqui para o Alto Vale e por toda Santa Catarina também, né? E agradecer por nós estarmos podendo passar informações então para a população e também informar da legislação e do que for importante aqui para o pleito que se avizinha. É verdade. E depois desse show da abertura da banda Chapéu Preto, a banda Chapéu Preto é blues, jazz, rock, viu que espetáculo? Espetáculo, né? Outra vez não tinha banda, estou muito contente, realmente impressionado aí pela qualidade da banda que está fazendo parte do teu programa, né? Eu até aproveitando o embalo aqui, eu recebi do Henrique aqui, ó, o Henrique é um ex-diretor meu aqui, mas não foi o Henrique que, hoje o meu diretor é aqui, o estimado Fábio, mas o Henrique é da Comercial Henrique aqui da Rua dos Pioneiros, trabalha com gás e conserta fogão, instala aquela coisa toda. E ele seria, eu vejo essa banda Chapéu Preto, adoro a banda, e aí não tem como não ver o programa Na Boca do Povo se eu quero ver a banda. Eu gosto da banda e do programa, mas a banda é minha
preferência. Ele disse, e eu lembrei de te mandar um presente, para o meu amigo estimado, que lhe traga boas recordações do seu amigo Henrique. Ele me mandou um bolachão antigo disso do Rolling Stones. Porque ele disse, essa banda, Neri, toca Rolling Stones. Também. Eu disse, também toca Rolling Stones. Então, estou aqui agradecendo, que coisa fantástica, né? Presente sempre é bem-vindo. Estimado, vamos falar de eleições. Na última terça, 16 de agosto, foi dada essa largada, que é a largada para a campanha. Os partidos, coligações, candidatos, agora poderão distribuir santinhos, promover comícios, usar redes sociais, sistemas de comunicação em massa, já a propaganda, aquela propaganda eleitoral foi extirpada, não pode mais aquela propaganda paga. Eu estava notando que depois você vai detalhar muitas coisas sobre nos ambientes públicos, a propaganda está proibida. Evidentemente que não pode acontecer mesmo. Também em ambientes particulares. Acabou também aquela vergonhosa poluição visual, como eu falava, dos cartazes, em todos os tamanhos, fixados em árvores, poços, terrenos baldios. Também acabaram as pichações. Em qualquer espaço, as áreas públicas ficam mais limpas. E o espaço curtinho da campanha, estimado, favoreceu, infelizmente, não a todos. Favoreceu aqueles nomes já que tradicionalmente estão na política. Porque os novos não tiveram essa visibilidade e nem vão ter agora. Porque aqueles 10 minutinhos é só para a campanha de prefeitos. Você vai confirmar isso daqui a pouco. Então, os parlamentares que fizeram essa aprovação, na verdade, preferiram o continuismo, vamos dizer assim. E os novos nomes vão ter que batalhar, gastar sola de sapato, pedir o voto e trabalhar para buscar os votos tão necessários para a campanha vitoriosa que cada um busca da sua eleição de 2016. Estimado, o que é que mudou nisso tudo? Que a gente vê tanta coisa em jornais, você me deu um roteiro, eu abri o jornal aqui, como se comporta na campanha, o que pode, o que não pode, no comício, nos camisetas, caminhadas, bandeiras. O que é que mudou tudo? Bom, Nery, primeiramente eu gostaria de esclarecer, né, um ponto fundamental da legislação eleitoral, de todo esse emaranhado das leis, né, que existem, é justamente para que o voto seja livre. O que se busca com a legislação é que o eleitor possa escolher os seus representantes, né? Nós vivemos numa democracia, escolher sem influência do poder político, sem influência do poder econômico, sem nenhum tipo de pressão, que ele possa analisar as propostas daqueles que se propõem então a concorrer ao pleito eleitoral para depois então exercer os cargos públicos, né, que vão administrar os nossos recursos públicos, que vão prestar o nosso serviço público. Então a legislação sempre vai buscar isso. Resumindo, que o jogo seja limpo, que as eleições transcorram dentro de uma normalidade e que a escolha seja legítima, ou seja, aquela proposta que o povo reconhecer que é a melhor, que vai ser então aprovada e escolhida através do voto. Diante disso, nós tivemos uma série de alterações. O direito eleitoral ele é muito dinâmico, né? A cada eleição nós vemos novas normas, tentando evitar então que haja essa influência, esse desvio, esses abusos que desequilibram o pleito eleitoral, né? Esse ano nós tivemos o quê? Nós tivemos a proibição, por exemplo, de contribuições de pessoas jurídicas, justamente para tentar evitar depois aquele compromisso, aquela vinculação que fica quando o eleito vai exercer o cargo público, tendo que se comprometer com alguns grupos econômicos. Diante disso, houve uma diminuição do período eleitoral, então, de 90 dias para 45 dias. Cortou pela metade. Cortou pela metade, até a fim de certa forma, baratear as campanhas públicas, né? E fazer com que os candidatos possam, então, se apresentar para a população com recursos próprios ou doação somente de pessoas físicas. Então, esse é o objetivo que espero que dê certo, né? E claro, além de o povo sempre diz, mas a campanha é tanto tempo, aquilo enche o saco, é propaganda, é não sei o quê, se cortou pela metade. Eu acho que, além da economia, também vem agradar o eleitor, as comunidades.
É evidente que tem muitas campanhas eleitorais, e na grande maioria, o eleitor quer saber das propostas. Ele quer saber, ele quer conhecer seu candidato, ou escolher seu candidato, a vereador, a prefeito, a vice-prefeito. E que aquele tempo muito grande como era outrora, realmente saturava um pouco. Eu acho que agora vai ser melhor, vai ser uma campanha talvez mais limpa em termos de poluição, nós vamos conversar aqui, mas o eleitor vai ter um período mais curto, mas também com o tempo necessário para fazer a sua escolha. Eu penso que se você tem um período maior, mas a discussão se torna repetitiva, né? As propostas apresentadas são aquelas de sempre, aquele discurso vago, mais saúde, mais educação, sem uma proposta objetiva, definida, me parece que realmente isso causa na população uma certa chateação, né? Em que pese o político, o candidato, numa democracia, ele é extraído da própria sociedade, como nós sabemos, né? Então, na verdade, a própria sociedade é que deve ir amadurecendo, construindo valores e ter a consciência da importância de se escolher bons candidatos, que esses candidatos podem ser qualquer integrante da sociedade, né, que tenha determinados mínimos requisitos, então eles vêm da própria sociedade e que vão ser a pessoa que vão prestar esse serviço público para nós. É fundamental escolhermos bem, estamos atentos a propostas, né? Porque depois nós vamos ter aí 4 anos com aquela pessoa exercendo o mandato e essa pessoa precisa estar em condições realmente de prestar o melhor e isso é importante para todos nós. Quem vai escolher somos nós os eleitores. Nem todos querem votar. A gente fala, eu não vou mais votar. Mas alguém vai ser eleito. Então nós precisamos ter também a responsabilidade. Se não votar, é uma opção. Você vai ter que justificar junto à Justiça Eleitoral. Se você votar, você escolhe o seu candidato e procure lembrar lá na frente do seu candidato, para cobrar do seu candidato aquilo que o seu candidato prometeu, que assumiu o compromisso de trabalhar pelo bairro, pela cidade, com projetos, porque a gente sabe que na vida política muita coisa que se promete não se cumpre. E muita coisa que não se promete às vezes se faz, porque no andar da carruagem acontecem coisas diferentes. Mas, estimado Carlos, comício, vamos começar assim para... O que é que pode e o que é que não pode nos comícios? Mudou alguma coisa? Bom, os comícios, eles ainda estão proibidos, os antigos showmícios, né? Esses estão proibidos? Esses Seria aqueles continuam com bandas de música, cantores, aquela coisa toda, é isso? Isso... Foguetório, aquela coisa toda. Isso ocasionava uma despesa muito grande para os partidos e até uma certa pressão para que, se um lado, por exemplo, contratasse uma banda de renome nacional, e isso acabava influenciando na escolha, você saía do foco das propostas para a administração do município, para aquela influência de marketing daquele show, isso obrigava com que a outra coligação também contratasse uma banda mais ou menos de mesmo nível, né, para não ficar abaixo do concorrente. E aí tudo isso é dinheiro, né? Monte de dinheiro. Isso é dinheiro e isso acabava afastando alguns candidatos, impedindo que alguns candidatos que têm vocação para a vida pública até de colocar o seu nome à disposição, porque de antemão já se sabia dessa enorme despesa. Então eu acho que foi muito bom ter terminado com esse showmício, né? Hoje pode ainda usar o trio elétrico no comício. No comício? Somente no comício. O trio elétrico somente lá no local, né? Só no local. Né, que são carros de som que tem uma potência aí de mais de 20 mil watts, né? Então, esses carros de som, então para comício, mas sem animação, justamente somente para fazer ali os discursos dos candidatos. E aqui diz assim também, estimado, você dizia lá no seu roteiro e aqui também no jornal fecha com o que você colocou. Para promover comícios em lugares fechados ou abertos, não é preciso pedir licença para a polícia. Sim. Esse direito ele está na Constituição, é um direito de reunião, né? Ele é próprio dos regimes democráticos, que as pessoas podem se reunir em locais públicos, não só na época das eleições, mas em qualquer época, como ocorre ali os movimentos, as passeatas. Isso que não envolve cobrança de ingresso, isso. Que não envolve... Né? Então não se pede autorização. O que é exigido é que seja comunicado à autoridade policial,
né? Então, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, que seja informado pelo menos 24 horas antes, para que eles possam, então, cuidar da segurança do local. Trânsito. O trânsito, alguns serviços públicos que podem estar comprometidos naqueles locais. Às vezes pode ser um local de passagem para um hospital público que tem uma certa urgência. Então, essas autoridades precisam ser comunicadas justamente para garantir a segurança do local. Então, é um requisito, então, até para se garantir aquele espaço naquele mesmo local para que outro grupo não queira fazer a reunião naquele mesmo local e mesmo horário. No mesmo local, claro, Isso. claro. Então é um requisito, se avisando 24 horas antes, então tem a prioridade para usar o local. Estimado, nós temos que ir ao nosso primeiro intervalo e antes de eu chamar a nossa estimada Banda Chapéu Preto, eu vou deixar umas perguntinhas aqui, ó. Caminhada, passeata e carreata. Você vai falar depois. Camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, o que pode, o que não pode, bandeiras e mesas para distribuição de materiais, alto-falantes, amplificadores de som, que a gente já falou alguma coisa, bens públicos particulares, o que pode, o que não pode, e nos bens particulares, o que pode e o que não pode. Depois da nossa estimadinha Banda Chapéu Preto!